os fatos relevantes dos fundos imobiliários. Nesse vídeo, eu vou te falar sobre os principais fatos relevantes divulgados ao longo dessa semana. Vou resumir eles, vou te explicar eles, porque sim, ler esses fatos relevantes às vezes é bem complicado, porque a linguagem não costuma ser das mais amigáveis. Então eu vou traduzir ele para ti, vou te dizer se ele é realmente importante mesmo ou não, e ainda vou dar a minha opinião a respeito deles. Maravilha, estamos de volta aqui. Então, antes de começar, meu nome é Marcelo Fai, eu sou analista CNPI, especialista em fundos imobiliários na LS Análise. Esse é o meu canal do YouTube, onde eu posto toda semana conteúdos relevantes sobre o universo dos fundos imobiliários. Se você já é inscrito no canal, por favor, curta esse vídeo, assim o YouTube sabe que o conteúdo é bom e leva para outros investidores de fundos imobiliários também ficar por dentro sobre o que acontece no mundo dos fundos imobiliários, o que que aconteceu de relevante essa semana. Se você ainda não é inscrito, por favor, considere se inscrever aqui no canal para ser avisado sempre que eu postar mais alguma coisa. Bom, chega de avisinhos de YouTube e tudo mais, vamos ao que interessa, os fatos relevantes da semana. Então a gente começa aqui com o Bresco, tá? O fundo de lajes corporativas. Ele anunciou que renovou o contrato com o inquilino. Então, assim, isso aqui é algo bem rotineiro para um fundo imobiliário, tá? É um contrato que se encerraria no final desse ano, ele renovou por mais 3 anos. Chama atenção que, apesar dos imóveis da Bresco serem muito bons, apesar de eles serem muito bem localizados e apesar de o momento para as lajes corporativas ainda ser muito bom, estar muito aquecido, o valor desse novo contrato é 3% abaixo do valor anterior. Não é lá grandes coisas, mas a gente gosta mesmo quando é para cima, né? De qualquer forma, não haverá qualquer impacto na distribuição de rendimentos do fundo. Então, respira aliviado, fica tranquilo aí quem é cotista do Bresco, que tá tudo bem com o fundo. Ele vai continuar distribuindo os rendimentos dele igualmente como vinha fazendo. Próximo fato relevante, NSLU, Nossa Senhora de Lourdes, aquele fundo de hospital que tem como inquilino a Redditor, ele tem um único imóvel, um único inquilino, esse inquilino é a Redditor. Esse fundo já vem brigando com o inquilino há muitos anos na justiça, discutindo o que seria o valor correto a ser praticado ali para o aluguel desse imóvel. Numa dessas ações, o fundo perdeu essa ação e a justiça decidiu lá que o valor do aluguel tinha que ser menor do que o que vinha sendo praticado e condenou o fundo a devolver esse valor recebido a maior ao longo de todo o período em que esse processo se desenrolou. É bastante dinheiro, o fundo foi obrigado a devolver 27 milhões de reais para o inquilino. Lógico que esse fundo não tinha todo esse dinheiro em caixa, ele juntou pouco que tinha em caixa, conseguiu já captar algum recurso com os cotistas e pagou lá para a Redditor já 18,65 milhões de reais, mas tem que pagar o resto ainda. Para pagar esse resto, ele está ainda em processo de emissão, ele tem a esperança de captar mais algum recurso com os cotistas. Enquanto esse processo de emissão não acaba, ele vai retendo o valor que ele teria a distribuir para os cotistas, né, que é o aluguel que ele vem recebendo desse mesmo inquilino. Então ele vai receber esse aluguel e vai pagar o que ele deve para o inquilino com esse valor. E assim ele vai fazendo até conseguir quitar finalmente esses 27 milhões de reais. Vamos lá, outro fato relevante, o RECT 11, ele anunciou mais uma vez uma nova locação, ele vem anunciando todas as locações que ele vem fazendo, mesmo que sejam pequenas como essa aqui. O fundo locou uma sala de 122 metros quadrados num prédio que ele tem em Santos, é bem pequenininho, é muito pouca área para o tamanho do fundo, mas ele vem divulgando cada uma das novas locações que ele vem fazendo. Com essa nova alocação, a vacância do fundo passa a ser de 13,12%, o que é notável,
para um fundo que tem imóveis em cidades como Santos, Brasília e vários imóveis ali, alguns no Rio de Janeiro e vários imóveis ali na região de Alphaville, em São Paulo, onde a vacância é elevadíssima. Então essa vacância de 13,2, dado o portfólio que o fundo tem, é uma vacância muito boa, um trabalho muito intenso da gestão de conseguir botar um inquilino nesses imóveis lá. Claro que eles devem provavelmente estar dando desconto, carência, não sei o quê, fazendo tudo o que podem fazer para o inquilino entrar lá. Pelo menos entrou, o inquilino começa a pagar condomínio, começa a pagar IPTU, e aí, passado a carência, o fundo começa a receber o seu aluguel. Então, gol do fundo aí, mais um pouco, meio gol dá para dizer, né? Porque essa alocação ela é bem pequena, mas é notícia boa para o fundo de qualquer forma. O Velol 11, outro fundo de laje corporativa, também divulga um fato relevante, pouco relevante, mas ok, tá aí, vamos falar sobre ele, né? Ele prorrogou o contrato com um inquilino, um contrato que se encerraria em outubro desse ano, que foi prorrogado por mais 60 meses. As demais cláusulas do contrato permanecem iguais, então não muda nada. Simplesmente está dizendo, ó, o inquilino vai continuar aqui. Simples assim. Nada demais, absolutamente nada demais, mas dado o momento de lajes corporativas e a desconfiança que o mercado tem, toda notícia boa é importante que seja trazida à tona. E aqui o principal fato relevante da semana, que envolve o BTLG, VVPR e o BLCP. São 3 fundos de galpões logísticos. A grande diferença entre eles é que... Perdão. Vamos lá. O BTLG é um fundo gigante, ele tem 1.600 bi de patrimônio, mais de 160 mil cotistas. O VVPR e o BLCP são fundos pequenos, fundos que têm ali 200 e poucos milhões de patrimônio e uma quantidade muito menor de cotistas. O que aconteceu aqui envolvendo esses 3 fundos? Um cotista do VVPR e do BLCP, que tem mais de 5% das cotas. E por que eu estou dizendo que é um cotista que tem mais de 5% das cotas? Porque graças a ele ter mais de 5% das cotas que ele está conseguindo fazer o que ele está fazendo, que é o quê? Com mais de 5% das cotas, você consegue convocar uma assembleia e colocar um assunto em votação. E aí todos os demais cotistas precisam dizer sim ou não para aquele assunto, para aquela proposta que você colocou em pauta. Qual é a proposta desse cara para os fundos? A proposta para o VVPR e para o BLCP é que esses 2 fundos sejam incorporados pelo BTLG 11. Então, esses 2 pequenos fundos, os seus patrimônios, sejam incorporados pelo BTLG. E quem é cotista do VVPR, quem é cotista do BLCP, vai virar cotista do BTLG. Tá? A relação de troca entre cotas, ou seja, se eu sou cotista do VVPR, eu vou virar cotista do BTLG, mas é uma cota por uma? Não, não é uma cota por uma. Tá? Então a relação de cotas propostas é que para cada 0,89 cota do BLCP, não, vamos lá, para cada cota do BLCP, você receba 0,89 cotas do BTLG. Para cada cota do VVPR, você receba 0,995 cota do BTLG. Ou seja, eles entram com algum deságio nessa troca, né? Então o ágio fica todo por conta do BTLG, que é um fundo maior, ele é o grande incorporador. Então essa é a relação de troca que já vem proposta e cotistas do VVPR precisam votar e aceitar isso para que esse negócio possa ir para frente. Os cotistas do BLCP precisam votar e aprovar para que esse negócio possa ir para frente. E também o BTLG tem que aceitar esse negócio, porque ele está recebendo uma proposta. Dizendo, BTLG, tu incorpora esses 2 caras aqui? O BTLG vai dizer, não, peraí, deixa eu dar uma olhada aí. Quem sabe? Só um pouquinho. Eu preciso fazer minha auditoria, minha diligência, ver se isso aí faz sentido para mim, se realmente vai agregar valor lá para o fundo. Se eu entender que isso faz sentido, aqui pensando, né, o gestor do BTLG entender que isso faz sentido, então vai ser convocada uma assembleia pelo BTLG com a opinião lá do gestor, eu acho que vale a pena. Eu recomendo que os cotistas aprovem essa incorporação, porque eu entendo que vale a pena.
eu olhando daqui, para o BTLG, isso parece fazer bastante sentido, tá? Para os dois outros fundos, eu não tenho essa mesma certeza, mas assim, para o BTLG isso faz bastante sentido. Para os outros, eu penso que a bem longo prazo faz sentido também. Talvez a curto prazo, justamente por tu estar num fundo menor, que está numa situação um pouco mais fragilizada, tá? Pelo fato de estar sendo um negócio negociado na bolsa com um grande deságio e tal, você paga aí um pedágiozinho para entrar no BTLG, que é um fundo que vem sendo negociado a prêmio, vem fazendo um excelente trabalho e certamente num processo de consolidação de mercado, ele é um cara, como vem acontecendo agora com esse momento, ele é um agente consolidador, ele não é um cara que vai ser engolido por outro fundo como o VVPR e o BLCP estão a perigo agora. O BTLG é um cara que vai engolir outros fundos num processo de consolidação e não ser engolido. Então assim, pagar um pedágiozinho para entrar no BTLG, talvez faça sentido. Claro que tem que fazer conta, eu estou falando isso agora aqui, lendo o fato relevante, sem fazer muita conta, então assim, não chega a ser uma grande recomendação, mas parece, pelo menos a bem longo prazo, eu entendo que isso faz sentido. Eu prefiro ter na carteira um fundo que eu tenho certeza, entre aspas, porque certeza a gente nunca tem, que vai estar lá daqui a 10 anos, que vai estar lá daqui a 15 anos, que vai ser um grande protagonista aí nessa indústria, do que naquele outro fundo que talvez seja um eterno coadjuvante e às vezes nem coadjuvante consiga mais se manter ali, acaba sendo engolido por outro. De qualquer forma, vamos lá, todo mundo tem que aprovar esse negócio para ele ir para frente, tá? Então assim, não tem nada certo, não tem nada ainda acontecendo, e simplesmente uma ideia na mesa e os cotistas desses três fundos precisam estar de acordo com isso, aprovar isso nas suas respectivas assembleias para que essa conversa vá adiante. Próximo e agora último fato relevante do vídeo, TRXF11, ele assinou um contrato para desenvolver 2 imóveis na modalidade de build-to-suit, que é uma construção sob medida. Isso implica num investimento total de 135 milhões de reais. É claro que ao longo do tempo de obra e tal, não é para hoje isso, né? Mas é para logo mais. Então são 135 milhões de reais de investimento, são 2 lojas que serão construídas sob medida para a Obra Max, que pertence ao grupo Leroy Merlin. Uma dessas lojas fica em São Paulo capital, a outra no interior, eles não especificam exatamente a cidade. O valor de aquisição desse imóvel deve ficar em aproximadamente ali um pouquinho menos de R$4.000 o metro quadrado. É um contrato atípico, build-to-suit, né, com duração de 20 anos. A garantia é uma fiança da própria Leroy Merlin. O cap rate estimado pela TRX para esse negócio é que durante o período de obras, que é de 18 meses, ou seja, até a inauguração da loja, seja de 9,2% a 10% ao ano, certo? E após a inauguração, esse cap rate seja de 8,8% a 9% ao ano. Isso é uma estimativa deles, pode ser melhor, pode ser pior, isso é só uma estimativa. Este negócio, segundo o próprio fato relevante, deve aumentar o rendimento, a distribuição de rendimentos do fundo de 4 a 5 centavos. Tá? No fato relevante, eles não usam eles não falam em 4 a 5 centavos, mas eles dizem o seguinte, antes desse negócio, a gente vinha distribuindo de 76 a 80 centavos. A partir desse negócio, a gente deve distribuir de 80 centavos a 85. É daí que eu tirei esses de 4 a 5, né? Do 76 para 80 e do 80, que era a banda superior anterior, para os 85, que é a nova banda superior de guidance, por assim dizer, de distribuição de rendimentos do TRX. Certo? Então, pessoal, é isso aí. Obrigado por ficar comigo até agora. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se quiser ser avisado do próximo, te inscreve no canal e clica na sinetinha que vai estar aqui embaixo em algum lugar e eu te vejo num próximo vídeo por aqui. Um grande abraço e até mais.